7h41. Vocês sabem, e deveriam saber, que na próxima terça-feira será o Dia Internacional da Mulher. Estou recebendo no Estúdio Atualidades de hoje a professora Carla Fernandes da Silva, professora de História, diga-se de passagem, e também a Gabriela Pinheiro, que é aluna da 6ª fase de Química do Instituto Federal de Santa Catarina. Nosso tema é o Dia Internacional da Mulher. Obrigado pela presença de ambas, e eu vou começar pela professora por uma questão de hierarquia, né? Bom dia, professora. Bom dia, Peron. Bom dia aos ouvintes da Estúdio FM. O que falar para a mulher ou da mulher no dia 8 de março, nesse Dia Internacional? Há o que comemorar ou há o que se lamentar? Bom, eu penso que nós devemos comemorar e algumas coisas a lamentar também. Temos que comemorar os avanços, né, pensando no início da data, né, do século XIX, início do século XX, onde os direitos das mulheres eram mínimos, e nós conquistamos ao longo do século XX muitos direitos, mas também temos que lamentar porque nós percebemos que nesse início do século XXI, nós temos alguns posicionamentos políticos que desejam tirar esses direitos duramente conquistados. Eu quero te pegar assim nesse viés dos direitos. Eu, particularmente, acho que quando se iguala, e nesse caso dos direitos, as mulheres não ficaram com muitas obrigações que eram só dos homens, por exemplo. Há direitos iguais, as obrigações são iguais também, mas não ficou uma parte para a mulher que devia ser só dos homens? Ou não existe isso? Não, eu acho que nós temos assim um espaço para, pelo menos a ideia de todas as mulheres que lutaram por esses direitos é o seguinte: qual é a minha escolha de vida? Então eu escolho ser uma cientista, pensando agora em química, né, na Marie Curie. Então eu escolho ser uma cientista. Eu quero garantir o meu direito de poder ser uma cientista, algo que não era possível antes do século XIX, nesse sentido. Agora, o que nós temos, falando da questão de obrigação, será que somente os homens poderiam ser cientistas, né? Então esse é um dos pontos. O que nós temos em termos de acúmulo de atividades em relação às mulheres, porque assim, nós entendemos que nós temos um pensamento ainda extremamente machista na nossa sociedade, e o que acontece? As mulheres, além de ter a sua jornada de trabalho, no caso 8 horas, que também foi uma conquista feminina, que aliás elas conquistaram as 8 horas de trabalho para elas e para os homens. A mulher antigamente não trabalhava, não podia. Só em casa. Bom, daí a gente está pensando numa realidade muito aqui local. Quando nós pensamos lá no 1911, a origem da data do Dia Internacional da Mulher, as mulheres trabalhavam nas fábricas, até porque em 1911, que a Inglaterra, França, Estados Unidos estavam em pleno desenvolvimento da Revolução Industrial. Então esse é um ponto a pensar. O Brasil estava engatinhando, né, mal tinha uma revolução industrial, era extremamente rural. Só que mesmo se nós pensarmos o rural, olha o acúmulo de atividades que uma mulher do campo tem. Que ela cuida da casa, cuida dos filhos, ela cortava lenha, ela buscava água no poço, ela cuidava da horta, ela lavava a roupa, sem máquina de lavar, bom lembrar, né? Não tinha isso. Né? Passava com ferro na brasa, limpava toda a casa. Então, quer dizer, a mulher é dona de casa. O que é ser dona de casa? O que é trabalhar em casa? Ela já tinha uma dupla e uma tripla jornada mesmo em casa. Porque além disso ela trabalhava... primórdios. Exatamente, mesmo porque ela também trabalhava no campo com o seu marido. Então, acho que é uma questão de concepção e de visão de nós pensarmos o que é esse ser dona de casa. Vamos trazer para os dias atuais, 2016. Hoje, a mulher é dona de casa, não mudou muito então. Ela é dona de casa, ela trabalha fora. Vamos voltar do seu caso, é professora, prepara as aulas, corrige provas, dá aulas novas, enfim, tem todo um envolvimento com a sociedade, com a comunidade onde vive, depois vem para casa, tem as suas atividades em casa também. Quer dizer, não mudou muito então. Não. A mulher conquistou o direito de trabalhar, é isso? Mais ou menos isso. Ela conquistou sim o espaço do direito ao trabalho, né? Mas ela já trabalhava, quando nós pensarmos esse século XIX, né? Porque as mulheres eram nas fábricas, as indústrias têxteis da Inglaterra, da França, era o trabalho feminino, sobretudo, das crianças. A questão do direito do trabalho era uma necessidade da família.
Porque se hoje nós temos todas as questões dos direitos trabalhistas, que aliás também querem nos tirar, muitos deles, quando nós falamos do século XIX, início do século XX, isso não existia. Todo o salário da família era extremamente necessário para a manutenção daquela família. Nós estávamos falando antes um pouquinho das tuas aulas de francês. Eu acho que citar o livro... Os bastidores aqui, viu? Os bastidores da conversa. Citar o livro Germinal, do Émile Zola, que eu acho que é extremamente interessante, onde que ele mostra justamente uma família em que trabalha o pai, trabalha a mãe, trabalha as filhas, trabalha a criança de 7, 8 anos e trabalha o avô, e eles estão vivendo uma situação muito conflitante porque o avô não pode mais trabalhar e o avô não vai ter aposentadoria. Então, quer dizer, a questão da mulher trabalhar fora no século XIX e XX era uma necessidade de sustento daquela família. O mesmo vai acontecer com as famílias pobres aqui no Brasil. Todos têm que trabalhar. O problemático de toda essa história, quando nós falamos em relação à conquista dos direitos, é você diminuir a jornada de trabalho, até porque a partir do momento da Revolução Industrial, a realidade do mundo muda. E nós somos todos trabalhadores. Em algum momento todos vão ser homens e mulheres, e agora não mais crianças, mas na época anteriormente as crianças também. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que nos dias atuais, em 2016, e vi um estudo recente, nas mesmas funções as mulheres ganham menos que os homens? Porque é o machismo isso? É o machismo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Inclusive é uma coisa ilegal, certo? Imoral e ilegal. Mas nós temos o que nós chamamos de jeitinho. Isso não é só aqui no Brasil não, tá? Isso é no mundo todo. O que vai acontecer? Você tem uma mesma função. Nós vamos ter 2 radialistas aqui, você e uma mulher. Ambos devem ganhar igual, certo? Pode acontecer, para manter a questão da legalidade, vocês vão ter um salário base registrado como igual. Mas aí o machismo vai fazer o quê? Que você ganhe uma porcentagem a mais por um cargo de chefia, né, por um cargo X, que é o que a gente vê acontecer muito na empresa. Quem é que vai ser o diretor da empresa, o presidente da empresa? Mas tem muitas mulheres que fazem isso, que são diretoras, presidentes, posso citar algumas, inclusive. Sim, sem dúvida alguma, mas nós temos isso num momento muito recente. Raridade, talvez. Raridade. Né? Por exemplo, eu vou voltar à questão do nossa área da química, né, do curso integrado que a Gabriela está aqui representando. E não é Gabriela Cravo e Canela, mas é Gabriela. Na química, nós vamos ter uma situação muito semelhante das mulheres cientistas químicas que têm uma dificuldade enorme de conquistar o seu espaço. Por que, professor? É o machismo. Porque eu, que, por exemplo, trabalho na academia, né, que trabalho na universidade, nós vamos ter uma preferência para assumir as atividades de direção, de comando, para os homens. É muito comum, por exemplo, nós tivemos agora a UFSC, né? Todos esses anos, eu não lembro quantos anos tem a UFSC agora, mas nós tivemos a nossa primeira reitora na última gestão, com um quadro de mulheres muito grande naquela universidade. Mas as mulheres não são em maior número que os homens? Na universidade não. Bom. Na universidade não. Porque quando nós falamos do professor universitário, nós temos uma maioria de homens. Mesmo hoje, a universidade tendo uma maioria de alunas. Conforme vai ascendendo a preferência das funções, digamos assim, dentro do quadro hierárquico da universidade, ele vai se masculinizando. Então, há uma preferência, sim, para que o homem assuma, e para quem já trabalhou em universidade, eu te digo, é uma batalha para as mulheres que estão lá dentro, para assumir as atividades de direção, se candidatar, serem eleitas, né? Você vai ter sempre situações em que vai ter um favorecimento da figura do homem dentro das universidades. Eu já estou me sentindo culpado. Tem um intervalinho comercial bem rapidinho, eu já volto falando ainda com a professora Carla Fernanda da Silva, e depois vamos falar com a Gabriela, porque o Instituto Federal de Santa Catarina tem atividades voltadas nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Eu volto já. Estúdio Atualidades. Fleming, Laboratório de Análises Clínicas. 30 anos de experiência e dedicação à vida. Agora no edifício Accord Center, esquina com a Renault do Hall. Fone 3275-2755. Estúdio Atualidades. E como aqui é tudo muito rápido, estou de volta e estou entrevistando a professora Carla Fernanda da Silva, que é professora de História, e nós estamos traçando aqui um paralelo, digamos assim, estamos fazendo analogias a respeito desse dia interessante, que é o Dia Internacional da Mulher, e em comparativos com homens,
Segundo ela, eu já falei no blog anterior que estou me sentindo culpado aqui, que os homens é que atrapalham a vida das mulheres. Professora, historicamente, já que é a sua área, melhorou para as mulheres ou continua tudo na mesma? Em relação, já começou no século XIX, século XX, século XXI, melhorou? Não, sem dúvida alguma, nós temos algumas melhoras significativas em relação ao que nós tivemos, por exemplo, ao século XIX e início do XX. Né? Com certeza algumas melhoras. Mas nós entendemos que a nossa luta é constante, a nossa luta é permanente. Né? Porque enquanto algumas mulheres estão numa situação bastante confortável, por exemplo, eu me coloco numa situação bastante confortável em termos de fazer valer a minha voz como mulher, em garantir os meus direitos, a gente percebe que existem mulheres que estão numa situação que ainda necessitam de um apoio e muitas vezes de ajuda. Né? Tanto que a grande discussão hoje, em termos de luta do feminismo, luta da história das mulheres, é a ajuda. Como nós podemos ajudar aquelas mulheres que ainda não conquistaram os Seria direitos uma espécie plenos? de pilar de segurança, onde se numa situação de fragilidade, é isso? Também. Eu diria que a palavra solidariedade, ela está mais próxima disso. Eu ser solidária com aquela pessoa que não conseguiu o seu pleno direito. É um ponto, assim, que nós temos muitos coletivos pelo Brasil afora, que são coletivos de mulheres, que o objetivo é realmente ajudar outras mulheres. Mas você não acha, por exemplo, enquanto feminista, que as mulheres são poucas lutando pelos direitos? São. Não faltam mais engajamento? Sem dúvida alguma. A gente sabe o quanto falta de engajamento, até porque quando o grupo se reúne, nós estamos em 20, 30 mulheres, quanto que numa página de uma rede social nós temos 600 inscritas. Mas, daí eu gostaria de dizer assim, que nós estamos numa situação tão danada também de trabalho, né? Que dia que a gente pode se reunir? Um sábado ou num domingo? Falta tempo. Falta tempo. Nós vivemos um momento em que as pessoas trabalham muito. Então, tempos que poderiam ter para discussão, eles não existem. Então, o que a gente sente? Muitas mulheres dizendo, eu gostaria de ter ido. Eu, inclusive, em muitos momentos, a reunião do grupo, eu disse, impossível. Este sábado eu trabalho, então eu vou ficar devendo. Então, é uma situação realmente vamos pensar nossas cargas horárias aqui das empresas de Jaraguá do Sul, né? Muitos que trabalham no sábado, e que daí também tem, como nós falamos anteriormente, nós temos a jornada dupla. Então, se eu trabalhei a semana toda, muitas vezes no final de semana, como não é compartilhado o trabalho em casa, muitas vezes sobra para a mulher também. Os trabalhos domésticos. Trabalhos domésticos. Falemos um pouquinho com Gabriela Pinheiro, que não é Gabriela Cravo e Canela, mas é Pinheiro. Perguntar o seguinte, primeiramente, bom dia, Gabriela. Bom dia. Por que você escolheu Química? Curiosidade minha agora. Eu sempre achei a Química uma ciência muito interessante e principalmente pela questão de você trabalhar no laboratório, né? Era aquela brincadeira de meu primeiro laboratório, daquele joguinho que a gente fazia. Aí eu entrei no curso e descobri que não era bem assim, não era só misturar as coisas. Tinha que aprender um pouquinho antes de começar a mexer nos reagentes. E também por uma questão familiar, né? Meus pais souberam do IFSC, que era uma escola boa, e tenta lá, vai que dá certo. O IFSC, aqui conosco no Estúdio FM, já tem história. Assim, de escola é referência em Jaraguá do Sul. Até os diretores dos 2 campos estiveram aqui, nós falamos sobre isso. A oferta muito grande e generosa de cursos gratuitos, enfim. É muito bom. Parabéns pela tua escolha, escola que você está, que é referência. Obrigada. O que nós teremos nesse grupo feminista do IFSC, de estudos feministas do IFSC, nessa semana agora já comemoramos o Dia Internacional da Mulher? Então, o FemiFight, que é um dos grupos feministas do IFSC que organiza um grupo mais de ação, está organizando uma semana de reflexão sobre o Dia da Mulher. A gente vai começar na segunda-feira com o Cine Mulheres, que a gente vai exibir o filme As Sufragistas, que foi lançado no ano passado, em dezembro, que ele conta a história de mulheres que trabalhavam em fábricas na Inglaterra e como se deu essa luta delas principalmente pelo direito ao voto, para conquistar o direito ao voto na Inglaterra. É um filme muito bom, com uma reflexão maravilhosa, que vale a pena assistir. É uma recomendação para quem quiser assistir. Quem pode assistir? Todo mundo pode? Eu não lembro agora a censura, mas... por favor, hein, gente, cuidado com a censura. 14 anos a censura. Quando vai ser o filme? Nós vamos fazer na segunda-feira de manhã e na segunda-feira à tarde também. Vamos fazer a exibição em 2 turnos, seguida por um debate. No centro? Isso, no centro. Então é o seguinte, 9h50. 9h50 e
15 horas. 15h25. Então é o seguinte, 9h50, 15h25 tem este filme, para quem quiser ver. É uma reflexão sobre o dia a dia da mulher e lutas no período passado. Podem ir. O que mais teremos durante a semana, Gabriela? Na terça-feira nós vamos montar um varal que contará a história do porquê o Dia da Mulher foi instituído, qual a história, principalmente a questão da fábrica têxtil, das mulheres pedindo uma redução de carga horária, que elas trabalhavam 16 horas, por uma carga horária menor, e principalmente um salário igual ao dos homens, porque elas ganhavam 3 vezes menos para a mesma função. Hoje em dia se diz que está mais ou menos 20% a menos do que o salário dos homens nas mesmas funções. Mas já foi pior, né? Já foi bem pior. E a gente elas fizeram uma greve e a fábrica foi fechada e queimaram elas lá dentro. Então a história é horrível. Eu me lembro Não foi disso. só essa história que culminou no Dia Internacional da Mulher, mas nós vamos fazer um varal contando essas diversas datas e o que culminou no Dia da Mulher. Na quarta-feira vai ser um dia um pouquinho diferente, assim, a atividade é um pouquinho diferenciada. Algumas alunas se disporam a se vestir como mulheres que foram esquecidas pela história, que é um tema muito forte. Por exemplo, nós tivemos... Me cita cientistas que você conhece, 3 nomes. De mulheres? Cientistas no geral, quais são os 3 primeiros nomes que você pensa? Vamos ver, Albert Einstein, Newton e... Mulher, a gente lembra da Marie Curie? Será que ela foi a única mulher que teve comprometimento na história? Pois isso é para se trazer de público. Gente, não, né? Olha quantas mulheres. Esses dias eu vi uma cientista na Bahia falando sobre Zika vírus e tal, e coisa, até achei bem interessante o experimento que ela fazia, que era para ver o quanto o pernilongo era capaz de transmitir os mesmos problemas que o Aedes aegypti, por exemplo. Bem bacana. Essa me marcou por 2 motivos. Pelo assunto, pelo tema e pelo sotaque dela, que é bem gostoso de ouvir. E o nome dela? Não, o nome não vou lembrar, professor. É muita gente todo dia aqui comigo, pelo amor de Deus, né? Ela quer ganhar o nome da menina lá. O que mais teremos, Gabriela? Vai fazer esse cosplay das mulheres, estamos escolhendo os nomes, né? Não só mulheres da história, mas mulheres, por exemplo, de histórias fictícias, como algumas princesas, por exemplo, a Merida e a Mulan, que são princesas bem desconstruídas do padrão Disney, por exemplo. Na quinta-feira, a gente vai fazer um sarau cultural, com apresentação de poesias, textos, músicas, com a temática do Dia da Mulher. E na sexta-feira a gente retomou o antigo movimento do IFSC, que é o Roupa Livre. O Roupa Livre é um movimento que a gente fez já no ano passado, para que as alunas pudessem se sentir confortáveis vestindo o que elas quisessem para ir para aula. Por exemplo, um shorts. Porque eu não posso ir de shorts para a escola se tá um calor. Né? Tá aquele calor horrível e eu não posso ir de shorts para a escola porque o meu amiguinho que está do meu lado não sente a vontade olhando as minhas lindas pernas. Ah, é? Gente, por favor. Então, a gente já teve havia uma proibição. Quem falou lindas pernas foi ela, não fui eu, tá? Havia uma proibição com uma questão de roupa e a gente levantou essa discussão. Por que há essa proibição? Didaticamente, por quê? Ok, a gente entende que, por exemplo, a gente tem um laboratório de química no IFSC. Dentro de um laboratório você vai usar uma calça. Até por uma questão de segurança. Mas e na sala de aula? Qual é a necessidade de se ter uma calça numa sala de aula? Se eu gostaria de ir vestido para a escola, eu acordei de bem com a vida e me senti confortável hoje. Belíssima e vai de vestido, salto 15. Pronto. Salto 15 eu não uso muito porque é difícil, né? Andar de salto 15 ruim, né? é um pouquinho difícil. Né? Ainda andar pelos corredores de salto 15 faz aquele tac. Exatamente, chama a atenção dos corredores, sala de aula e por aí fora vai. Então essa é a semana. Essa é a semana do IFSC. Professora, nessa semana, tá de bom tom? Dá para resgatar alguma coisa? Dá para conscientizar as pessoas? Dá para se mostrar a necessidade de debater assuntos assim tão relevantes na vida das mulheres? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que o grupo escolheu, que os alunos escolheram para cada dia da semana, entre momentos de comemoração, digamos assim, de lembrança, né, como a questão das mulheres cientistas, que eu acho que é muito, muito importante, principalmente para a realidade do grupo, e momentos de debate, momentos de comemoração, momentos de reflexão. Bem então bom. ela está bem balanceada e uma coisa que a gente entende muito em sala de aula, né, nós professores discutimos muito. Para que vai servir a Semana da Mulher no IFSC? Vamos lembrar que todos esses alunos que vão passar por todas essas atividades, eles vão estar levando isso para fora. Então, se nós hoje temos algumas dificuldades em relação à vida das mães desses alunos, talvez com uma dupla ou uma tripla jornada, com certeza esses alunos, meninos e meninas, né, rapazes e garotas, poderão rediscutir a sua forma de pensar dentro de casa. Multiplicadores, essa é a ideia. Obrigado pela presença, professora
Volte sempre e outras vezes que tiver assuntos do IFSC, por favor, venha, diga. Eu vou dar um minutinho para você também, Gabriela. Ela gostou de falar, você viu? Viu só? Ela gosta de falar. Diga, professora. Não, ela estava me lembrando aqui que na sexta-noite ainda nós vamos ter a presença da União Brasileira de Mulheres para fazer um debate no IFSC. Que bacana. Obrigado pela presença, viu? Nós agradecemos também a oportunidade de conversar, de debater. Estamos aí. Apareça mais vezes. Gabriela, pode falar agora. Diga. Na verdade, obrigado, viu? Eu ia lembrar que vai ser às 6 horas da tarde, na sexta-feira, uma roda de conversa com a UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, no núcleo de Jaraguá do Sul. Nós vamos abordar vários temas. É uma roda de conversa, né? Então as coisas vão fluindo, vai ficando uma coisa boa no final, é um debate saudável. Agradecer pela oportunidade de entrevista. Sempre. Ao contrário do diretor do campus, ela fala para chuchu. Né? O diretor é mais quietinho. Obrigado, viu, Gabriela? Venha sempre. Sempre que tiver uma novidade do IFSC e desses movimentos todos, os microfones do estúdio estão à disposição, viu? Fale, professora. Então, o grupo de estudos feminista, ele está aberto às pessoas que queiram participar, que queiram conversar. Nós ainda estamos, digamos assim, tentando descobrir meios de fazer as nossas rodas de conversa, mas a gente tem uma página no Facebook. Então, se alguém. Grupo Feminista. Grupo de Estudos Feministas Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Então, Grupo quem quiser, de Estudos Feministas Jaraguá do Sul lá no Face. Vá lá. Se alguém quiser, de repente, conhecer o que o pessoal está discutindo, conversando, né? Só dar um curtir lá na página, vai estar por dentro do que nós estamos conversando. Bom final de semana. Igualmente.